alunos, é sempre uma alegria estar com vocês. Então, nós vamos começar abordando os 3 estágios da construção da moral. São eles: anomia, heteronomia e autonomia. Se nós pararmos para pensar, nem todas as pessoas alcançam os 3 estágios ao longo de toda a sua vida. Na anomia, que seria do prefixo a, que é uma negação, seria a ausência de leis. Então, aquele indivíduo que está nesse estágio da anomia, ele não tem a presença das leis, ele não conhece as leis em si. Depois, quando ele passa para o seu segundo estágio, que seria o estágio da heteronomia, ele passa a conhecer os primeiros sinais de leis. Existem pessoas que estavam na anomia e passam para a heteronomia e lá permanecem. Porém, existe um terceiro estágio, que é o estágio da autonomia. Nele você já tem passado pelo estágio da anomia, em que você não conhecia as leis, já tem adentrado a heteronomia, em que você passa a conhecer as leis, e quando você chega à autonomia, você tem a opção de colocá-las ou não em prática. Nem todas as pessoas chegam a este estágio. Pode ser que existam pessoas que não chegam a esse estágio, tendo em vista que as nossas maturações elas são diferentes, de acordo com a aprendizagem de cada indivíduo. Então, espero que vocês tenham compreendido e vamos dar uma olhadinha no slide para nós compararmos essas duas formas de distribuição da construção da moral e compararmos com os pensamentos de Piaget. Ninguém nasce moral. Nós introduzimos o nosso capítulo de filosofia com esta imagem intitulada como Bisbilhoteiros, feita em 1948, pelo pintor Norman Rockenville. O mesmo retrata a bisbilhotice como um ato maldoso e que não se restringe apenas ao prazer de contar algo a alguém, sem prever as consequências, uma vez que notícias desse tipo são passadas adiante com deturpações que podem humilhar. Desta forma, podemos concluir que ninguém nasce moral. Nós aprendemos durante o tempo, durante nossa evolução, determinadas situações. Desta forma, damos continuidade ao nosso capítulo, falando um pouco sobre a psicologia genética. A mesma tem os seus fundamentos com o psicólogo suíço e também filósofo Jean Piaget. Ele que elaborou a teoria conhecida como psicologia genética. De acordo com essa teoria, a razão, a afetividade e a moral avançam progressivamente em estágios sucessivos, nos quais a criança organiza o pensamento e o julgamento. O desenvolvimento mental, neste caso, é estudado sob 3 pontos de vista: da inteligência, da afetividade e da moral. Tal processo acontece em 4 estágios, nos quais Piaget classifica-os por idades. Vale lembrar que, dependendo do grupo social a que pertença, a criança é provavelmente que variem as faixas etárias ou que as últimas etapas nem sejam atingidas na fase adulta. Desta forma, Jean Piaget organiza-os
em 4 estágios: sensório-motor, que vai desde o nascimento aos 2 anos, o pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, as operações concretas, que vão dos 7 a 12 anos, e as operações formais, que são a partir dos 12 anos. Então, a partir do nascimento aos 2 anos, para Piaget, a criança, biologicamente, ela não possui uma capacidade de representação simbólica, porém, ela consegue desenvolver percepções e movimentos. Dos 2 aos 7 anos, a linguagem e o pensamento simbólico, eles começam a florescer. O segundo momento tem esse início quando a lógica infantil dá um salto com a descoberta das simbologias. É aí que a criança vai começar a compreender o mundo ao seu redor. Os professores, eles têm uma tendência a apresentar o mundo às crianças, assim como seus pais. Dos 7 aos 12 anos, a criança está no momento do ápice de sua aprendizagem. Então, é neste momento em que vai acontecer toda a parte de construção da psique da criança. É nesse terceiro estágio, que é mais longo, e que representa assim um grande salto da ação por meio das operações mentais concretas. No último estágio, que seriam as operações formais, que é a partir dos 12 anos de idade, que de certa forma é o estágio da adolescência. É nele que amadurecem as características que acompanharão o ser humano, o indivíduo, a sua vida adulta. É nesse estágio que se desenvolve o pensamento lógico, que atinge um nível das operações formais ou abstratas, e além de interiorizar a ação vivida, o adolescente é capaz de distanciar-se da experiência. É o amadurecimento do pensamento formal ou hipotético dedutivo. Portanto, a educação começa pela heteronomia, em que as regras morais são introjetadas sem crítica, até que seja alcançada a autonomia típica da maturidade. Na fase de heteronomia, as crianças obedecem às regras que lhes são impostas, mas, aos poucos, abrem-se espaços de discussão que estimulam a adesão e autônoma às regras. Com tudo isso, o processo de aprendizagem supõe não só um descentramento, ou seja, um sair de si mesmo, tanto do ponto de vista da inteligência como da afetividade e da moral. A descoberta do outro como um outro eu é fundamental para superar o egocentrismo infantil.